Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos fazer aquela comparação dentro de uma categoria de fundos imobiliários. Fizemos a enquete em nosso canal e identificaram como principal setor ali, né, que vocês teriam interesse seriam fundos imobiliários urbanos. Então buscamos aqui vários fundos, né, alguns deles de porte até um pouco maior, né, com foco principalmente aí no varejo, agências bancárias, hotéis e até um fundo de hospital a gente agregou nessa comparação. Então vamos detalhar aí um pouco esse setor, né? São imóveis com características diferentes, né? Alguns podem até ser modificados para atender um inquilino específico, outros já é um pouco mais difícil, por exemplo, hospital, né? O hospital dificilmente sairá daquele lugar, né? Então, vamos comparar ali e ter uma ideia de como se comportam aí esses diversos fundos imobiliários com imóveis urbanos, né, voltados aí para os mais diferentes setores. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos começar falando dos ativos desse portfólio, né? Logicamente, né, a grande parte desses ativos, a maior área, se concentra na cidade de São Paulo, especialmente, né? Temos também interior de São Paulo, algumas outras capitais, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, as capitais do Nordeste, né? Então temos aí uma distribuição bem interessante, né? Pegando o país todo. Esse levantamento desses fundos imobiliários aí soma 1,2 milhões de metros quadrados, né? O primeiro setor bancário dentro desse portfólio selecionado aqui, né? Representa aí 526 mil metros quadrados, quase a metade. Os principais estados onde temos aí imóveis no fundo, 39% dos 500 mil metros quadrados está em São Paulo, 14% em Minas e 10% no Distrito Federal. E os fundos que possuem ativos dentro dessa categoria, o TVRI, é o Fundo de Agências do Banco do Brasil, o CXAG da Caixa Econômica Federal e o RBVA, que tem algumas agências do Santander dentro do seu portfólio. No varejo, temos 326 mil metros quadrados, são 64% em São Paulo, Minas 15% e 14% Paraná. HGRU e RBVA são os principais fundos que possuem ativos dessa categoria. No setor educacional, temos 209 mil metros quadrados, RBED, HGRU, FCFL, né, 47% em São Paulo, 16% Bahia e 14% Minas. No setor de varejo de alimentos, 83 mil metros quadrados, dos quais 86% estão no estado de São Paulo. RBVA se destaca nessa categoria. Hotéis, 43 mil metros quadrados, o HTMX, né, 100% em São Paulo. E o hospital, 23 mil metros quadrados, NSLU, 100 mil metros quadrados. Né? Então, esses daqui são os setores, né, dentro da área de imóveis urbanos, né, os diversos setores que compõem aqui esse portfólio de todos esses fundos. Dentro desse grupo de imóveis, né, identificamos aqui os maiores ativos desse portfólio, né? Então, o destaque fica no Distrito Federal, Brasília, 46 mil metros quadrados. É uma das sedes do Banco do Brasil, né, do TVRI 11, né? O RBVA em São José dos Campos tem uma loja do açaí também, de uma área um pouco maior. A Escola Estácio em Salvador, o HGRU 11, o Instituto INSPER em São Paulo, o FCFL, com 30.900 metros quadrados, loja do Walmart. Temos também uma agência do Banco do Brasil com 29 mil metros quadrados, né? Agência mais processamento de dados, né, e tal. Em Betim também, o RBED 11 tem um imóvel de grande porte, o Walmart, Sans Club, né, e o outro imóvel educacional. Então, destaque aí principalmente imóveis educacionais e sede de banco, né? E alguns desses grandes varejistas, né, são os maiores ativos. Mas de maneira geral, né, diferente daquele vídeo que fizemos a respeito dos fundos imobiliários de logística, né, não são áreas tão grandes assim, né? Aliás, se você não viu o nosso vídeo, eu vou deixar o link aqui no card
para que vocês possam dar uma olhada. Certamente esse vídeo também ficou bastante interessante, tá? Os piores ativos dentro desse grupo aqui, identificamos os ativos com vacância, né? Então, temos aí diversos imóveis vagos no RBVA 11 e o TVRI 11, né? Também com alguns imóveis vagos. Então, esses são imóveis até de fácil locação, né? Se sai um varejista ali, é fácil colocar outro. São imóveis bem centralizados, né? Em regiões aí que é relativamente fácil locar, né, dentro da cidade, né? Então, de maneira geral, a grande parte desses imóveis, né, está 100% ocupada. A exemplo do que fizemos nesse vídeo de fundos de imóveis logísticos, né, também separamos aqui alguns detalhes, né? Então, levantamos ali os ativos, né? O principal ativo desse tipo de fundo, né, são os imóveis de fato, né? E aí separamos a receita mensal que cada ativo gera para ter uma ideia do yield anual desses ativos, né? Se a gente observar aqui o TVRI 11, o yield anual dos imóveis, né, representa 12,5%, né? No CXAG, né, ele dá praticamente o dobro, né? Então é interessante ver que ou o aluguel está muito bem contratado, né, ou a avaliação dos ativos, né, está mais baixa no CXAG. O RBVA 9,8% e HGRU 8,8%. Né? Então é uma comparação interessante ali, dá para ter uma ideia de quanto de aluguel o fundo recebe dentro de, né, com o investimento de imóveis, que é o principal objetivo desse fundo. Comparando os outros fundos, o RB Educacional, inclusive, vale observar, né, que ele vendeu os imóveis e ele vai investir no RBVA 11, né, então meio que está ocorrendo uma fusão aí desses dois fundos imobiliários, né. O FCFL 11, né, ele 8,7%, HTMX 8,9%, né? Lembrando que esse yield ele é médio, né? E envolve aí a ocupação dos hotéis, e o NSLO 11, 9,2%. Então ajuda a ter uma percepção ali de como esses imóveis estão gerando receita para o fundo, né? Olhando agora pelo lado da dívida, né, a gente tem o RBVA com R$ 209 de dívida e o HGRU com 186, os dois indexados principalmente a IPCA, mais 5,45. A receita total do fundo 14,7 no RBVA, 24 no HGRU, né, o HGRU tem um porte maior. O custo financeiro 0,9 e 1,3. Então, o custo financeiro em relação à receita do total do fundo, né, 6,1% no RBVA e 5,3% no HGRU. E a dívida em relação aos ativos, né, no RBVA, 10,6%, no HGRU, 5,4%. Então, também dá uma ideia, né, de quanto que a dívida consome ali do resultado de cada um desses fundos, né? Os demais fundos não apresentam dívida relevante, então por isso que não aparecem aqui nesse levantamento. E agora, exemplo do que a gente fez com os fundos de logística também, né? A gente buscou ali as informações de todas as emissões que cada fundo fez, trouxe para valor presente essas emissões, né? Estamos falando aí de fundos que tiveram emissão há 10, 12 anos atrás, né? Então, lógico que tivemos que corrigir esses valores, né? E somar, né? Considerando a inflação, o valor do patrimônio líquido atual e o valor de mercado do fundo, né? Então, quanto mais inclinado, né? Essas retas, né, significa aí uma queda de valor significativo, né, comparando. O TVRI 11 é um caso, né, ele captou ali um dinheiro. Hoje o patrimônio líquido dele avalia os imóveis num patamar aí um pouco mais baixo do que seria a reposição pela inflação, e ele está sendo negociado aí a um valor ligeiramente mais baixo do que o seu patrimônio líquido. Então é isso que apresenta esse gráfico. O HGR1 é o caso, por exemplo, que ele tem um PL um pouco maior do que a soma das emissões que ele fez, né? E também está sendo negociado em um patamar mais baixo que seu patrimônio líquido. E aqui, na forma de tabela, né, os números ali para vocês terem essa ideia, né, e conseguirem avaliar aí os números, né?
E da mesma forma, né, identificamos ali o pagamento anual de cada fundo, né, e aí conseguimos calcular o yield baseado tanto no valor presente das emissões, quanto no patrimônio líquido e o dividend yield, que é o atual do fundo, né. Então, temos o RBED, né, então ele está com um valor aí, menor, então a gente vê essa reta crescente, né, e o HTMX11, né, que ele tem até um número bastante significativo ali, se a gente divide, né, o pagamento que ele está tendo com os valores corrigidos ali das emissões, né, ele dá um valor acima de 30%, é um valor bastante expressivo, né, e ainda assim, né, ele está pagando mais de 15%. Então é um fundo de tijolo aí que está pagando bastante, né? Isso ajuda também a você ter uma ideia de quão eficiente esses fundos foram, né, ao alocar o dinheiro captado com as emissões, né, e gerar retorno para o acionista, cotista, né, desculpa. Espero que tenham gostado desse modelo de vídeo, né? Temos o plano de fazer outros setores também, né? E aproveite para deixar nos comentários que setor que vocês gostariam, né, de ter uma análise bem mais detalhada, né? Identificando ali essas características ali de cada fundo, né? Levantando aí os principais fundos de cada setor. Deixe nos comentários que a gente prepara esse material, né? E publica ali, né, divulga num futuro próximo. Muito obrigado a vocês. Quem não é inscrito, né, e quiser se inscrever, fique à vontade. Quem não é membro também ajuda bastante, né, na divulgação desse trabalho, né? Se torne membro, isso ajuda muito a gente. Muito obrigado e até mais.